Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui para dar continuidade a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição é o número 2 do primeiro trimestre de 2023, que traz como título O Avivamento no Antigo Testamento. Gostaria aqui de ler, irmãos, o texto áureo, que diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, versículo 10, parte A. A verdade prática diz: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como respostas às orações e súplicas. Estamos aqui diante de uma lição muito importante da Escola Bíblica Dominical. Esse título, irmãos, é muito importante porque fala-nos dos avivamentos que houve no Antigo Testamento. Nós temos a nossa lição, Avivamento no Antigo Testamento, e a próxima lição vai ser o Avivamento no Novo Testamento. E aí eu queria aqui, irmãos, dividir em 3 tópicos. O primeiro tópico é o avivamento nos dias de Moisés. No segundo tópico, nós temos aqui o avivamento nos dias de Neemias, ou melhor, em Neemias. E o terceiro tópico, o grande inimigo do avivamento, que é o formalismo. Então nós temos aí um grande inimigo do avivamento. Nós temos que estar atento ao conceito de formalismo. E aí, irmãos, no tópico Avivamento nos dias de Moisés, nós temos aí, para nós compreendermos este avivamento, nós precisamos ir um pouco na história, retroceder um pouco na história, lá em 1750, mais ou menos, antes de Cristo, onde ali o Egito ele sofreu uma invasão dos Hyksos. Hyksos são chamados de reis pastores. Significa essa palavra reis pastores. Os Hyksos, eles invadiram o Egito e ficaram no norte do Egito, próximo ali ao delta do rio Nilo. Devido a uma grande seca que houve ali no continente asiático e também nas proximidades de Canaã, este povo migrou para o Egito. Era um povo nômade. E nômade é um povo que não tem moradia fixa. Então eles migram, eles se movimentam muito. Uma população de pessoas que se movimentam muito. E eles chegaram ao Egito. E aí esse nome, esse significado é muito importante para nós entendermos depois, lá nos tempos de José, quando José chega ao Egito. Então, o significado da palavra de Hyksos significa reis pastores. Os Hyksos também, eles eram um povo semita, como também os hebreus. Semita são descendentes de Sem. Nós vemos que a Bíblia mostra que Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E Sem vieram os semitas. José era semita, como também os faraós Hyksos. Quando os Hyksos chegam ao Egito, eles não têm um sistema de governo, mas eles observaram os faraós Amose, que tinha uma dinastia faraônica, e eles adotaram também o governo faraônico também. Então houve a dinastia dos Hyksos, porque eles acharam muito bonito o Egito ter esse regime de governo de faraós. Então eles adotaram também. Então nós vamos ver que no primeiro momento José era semita, descendente de Sem, os hebreus também descendentes de Sem, e aí os Hyksos também eram descendentes de Sem. Havia uma identidade entre eles. Outra coisa, segundo, havia a mesma cultura entre José, os hebreus e os Hyksos no pastoreio de animais. Os irmãos lembram que eu disse que o significado da palavra Hykso é reis pastores. Então, eles gostavam de pastoreio de animais dos Hyksos, como também os hebreus gostavam. Então, eles se identificavam também no pastoreio dos animais.
sendo que os egípcios, a modalidade que eles tinham muito, forma de economia, era agricultura. Os egípcios, eles tinham, o forte deles era a agricultura. Os íqueos, os hebreus, o forte deles era o pastoreio de animais. Era uma forma de identificação entre José e os íqueos. Terceiro, os íqueos gostavam muito de José e dos hebreus. Motivo esse que foram morar na terra de Gósen, era a melhor parte do Egito. As terras de Gósen eram muito férteis. Havia muitas bacias hidrográficas, um verdadeiro oásis no deserto. Quando os hebreus chegam ao Egito, os faraós íquidos vão direcionar os hebreus à terra de Gósen. Essa terra de Gósen é uma terra que ficava ali no delta do Nilo, próximo à cidade de Avares. E aí no delta do Nilo, ali tinha muitas bacias hidrográficas, a terra era muito fértil, tudo que se plantava nascia. Então, os hebreus foram para a melhor parte do Egito. Em contrapartida, os egípcios que viviam na terra, que eram a sua terra natal, odiavam os hebreus porque eles estavam na melhor parte do Egito, tendo a proteção dos faraós íquios. Então são estrangeiros, são imigrantes que chegam e atingem a melhor parte do Egito e ocupam a melhor parte do Egito. E aí os egípcios tinham um preconceito contra eles, chamado de xenofobia, que é preconceito contra migrantes. E quarto, os íquios eram monoteístas, como os hebreus. Monoteísta é quando se adora um único Deus. Os hebreus adoravam Jeová. Os íquios tinham esse olhar também, essa adoração ao Deus dos hebreus. Então, mais uma forma, mais uma maneira, mais uma característica onde os íquios também admiravam a cultura dos hebreus e eles se identificavam. É por isso que José assume, é mais fácil, as coisas vão ser cada vez mais fáceis para José assumir ali o governo do Egito, devido à postura dos íquios com José e com os hebreus. Então nós vemos essas características, são 4 características que nós mostramos que José se identificava com os íquios com José e com os hebreus. Porém, toda a população egípcia, eles detestavam, eles tinham ódio dos hebreus, de José e dos íquios, devido a essas diferenças de culturas. Porque surgiu um faraó. Primeiro ele se tornou um general chamado Amose, lá em Tel El-Amarna, na cidade de Tel Amarna, um general que tinha técnicas militares. Ele dava aula de guerrilhas, ele contratou um exército mercenário, ele era alguém muito instruído, muito inteligente e queria retornar o trono que foi perdido pelos íquios. Foi uma nova geração e Amose, que era o general, mais tarde ele vai se tornar um faraó da 18ª dinastia e ele vai querer atacar agora os íquios e retomar o trono que havia perdido. Então nós vamos ver aí em Êxodo, capítulo 1, versículo 8 a 14, que diz assim, Êxodo, capítulo 1, versículo de 8 a 14, diz assim: E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, e que os obrigavam com dureza. Veja que vai surgir agora Amose, que é um general, e vai castigar o povo hebreu.
porque os íquios haviam sido expulsos nessa guerra com Amose. Amose vai atacar com o seu exército e vai expulsar os íquios e vai ficar só os hebreus no Egito. Aí vai ser ódio aos hebreus. Esse faraó surge na cidade de Tel El-Amarna e vai expulsar os íquios e vai fundar a 18ª dinastia. Amose agora é o novo faraó egípcio, o qual não conhecia José nem os hebreus, os quais serão agora escravizados. A coisa estava indo muito bem, a coisa estava indo boa, sendo acolhido pelos íquios, sendo protegido pelos íquios, morando na terra de Gós, a melhor parte do Egito. Mas aí, quando a coisa estava muito boa, surge Amose. Amose vai retomar o trono que havia perdido nas gerações passadas e vai expulsar os íquios e agora vai oprimir os israelitas. É nesse momento que tem início o processo de avivamento dos hebreus. Êxodo 2, 23 a 25. Diz assim: E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Ou seja, a aflição foi tanta que eles começaram a orar e pedir a Deus por vitória. E essa aflição que eles estavam tendo, Deus ouviu o seu clamor e vai enviar um livramento para eles. Deus vai chamar Moisés. Moisés ficou 40 anos no Egito. Assassinou um egípcio em uma disputa ali com um soldado e fugiu para a terra de Midian. Moisés ficou 40 anos no Egito, agora 40 anos na terra de Midian, e numa sarça que não se consumia, Deus vai chamar Moisés poderosamente para que volte ao Egito para libertar o seu povo. E veio as 10 pragas. A 10ª praga, a última praga, foi a morte dos primogênitos. E o povo é liberto. Ele sai da terra de Ramsés para Sucote, de Sucote para Etã, Etã a Piairote, quando vão se defrontar com o Mar Vermelho. E aí o Mar Vermelho se abre e Moisés passa com todos aqueles israelitas, ali cerca de 2.400.000 israelitas, e eles vão em direção a Canaã. Então Deus dá um grande livramento através de Moisés, através das pragas. Deus vai tratar de Faraó com juízo e vai tirar o povo. E o povo vai glorificar a Deus por esse grande livramento e por esse grande avivamento. Amém, irmãos? Vamos para o tópico 2, avivamento em Neemias, ou nos dias de Neemias. No avivamento de Neemias nós temos 3 pensamentos, 3 títulos aí que nós, para se ter o avivamento, quando nós lemos Neemias, nós entendemos que para ter o avivamento precisamos de 3 tópicos, ou de 3 ensinamentos. O primeiro, desejo pelo avivamento. Segundo, confissão de pecados. E terceiro, retorno à palavra de Deus. São 3 ensinamentos que nós precisamos para ter um avivamento. E esse avivamento também ocorreu no Antigo Testamento, tanto de Moisés quanto de Neemias. Então, primeiro nós precisamos ter o desejo pelo avivamento. Segundo, confissão de pecados, porque todos nós somos pecadores. E se nós dissermos que nós não temos pecados, fazemos Deus mentiroso. E retorno à palavra de Deus. Neemias, ele era um copeiro do rei persa Artaxerxes. Ele era um copeiro do rei, e depois ele se torna um governador, na época lá da reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo. Quando foi informado da miséria em que se encontrava Jerusalém, Neemias ele vai orar. Interessante que Neemias, a primeira coisa que ele vai fazer é orar pelo povo e por ele. Nós vamos ver lá, Neemias, capítulo 1, versículo 3 e 4. Neemias diz assim: E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo.
E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Veja, Neemias, quando viu aquela situação de miséria, Neemias querendo um avivamento do povo, o mais importante para Neemias não era a reconstrução do templo, mas era a reconstrução da vida espiritual dos israelitas. E ali ele diz que ficou alguns dias. Esses alguns dias que ele orou em jejum foram 4 meses. Foram 4 meses de jejum e oração, esperando ali um avivamento. E Deus honrou a oração, Deus honrou o pedido de Neemias. Neemias, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometidos contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Veja que Neemias coloca: eu e a casa de meu pai temos pecado. Não só o israelita, mas ele estava se colocando. Primeiro passo para o avivamento. É perdão, é confissão pelos nossos pecados. Quando nós vamos falar a respeito dos nossos pecados, faremos a confissão dos nossos pecados, ou façamos a confissão dos nossos pecados, Deus começa a ouvir as nossas orações. Então Neemias se incluiu nessa multidão de pecadores para haver o avivamento. Neemias, na oração, se incluiu como também pecador. Confissão de pecados é uma condição indispensável para viver uma vida de avivamento espiritual. E Neemias foi mais longe. Neemias foi mais longe. Mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que todos entendessem. Além da leitura, explicava-se o significado de cada expressão e o povo entendeu. Ó que benção! Ele trouxe uma palavra de Deus, uma forma didática, para que todos pudessem entender. Irmãos, aqui fica até um conselho para nós, aqueles que pregam a palavra, que ensinam a palavra para pastores e para obreiros. Veja, nós temos na igreja irmãos que têm características de girafa. Característica de girafa porque eles se alimentam bem alto. Porque a girafa, irmãos, quando ele vai se alimentar, ela vai lá no topo das árvores. Ela vai lá em cima, ela não pode comer na terra, porque ela pode quebrar o pescoço devido a ser muito comprido. Então ela se alimenta no cume das árvores, no topo das árvores. Então, essa alimentação característica de girafa. Mas a tartaruga, ela se alimenta terrestre. Ela come os alimentos que vêm na superfície, na terra. E aí nós temos esses dois tipos de crentes. Temos aqueles irmãos que gostam de uma mensagem, de um estudo mais acadêmico, mais refinado, mais robuscado, um ensinamento que envolve cálculos, que envolve aprofundamento da palavra, que envolve ciência da palavra. Eles são aqueles que gostam de se alimentar lá em cima. Mas temos aqueles irmãos mais simples, que gostam de uma palavra aí mais popularizada. São irmãos que gostam mais de ouvir a palavra e glorificar a Deus por aquele que ele está ouvindo, que ele está entendendo naquele momento. Então nós temos esses dois tipos, essas duas características. Quando nós vemos aqui Neemias, ele diz que todos entenderam. Então significa que todos entenderam a forma como foi dita as palavras. Então Neemias atende ali, quem está ali lendo a palavra, né, ele está fazendo com que todos entendessem. E todos entenderam realmente o significado da palavra. Então a palavra foi uma forma didática de se explicar e de todos entender. Isso os pregadores hoje, pastores, têm que ter essa visão.
de quando ele pregar a palavra, ele tem que atingir todas as classes que estão, as classes sociais da igreja. Ele tem que entregar de uma forma clara e objetiva a mensagem. Então, primeiro, o que teve nos dias de Neemias? Desejo de avivamento. Depois, confissão de pecados e retorno à leitura da palavra de Deus. Isso nós não podemos esquecer, que é o objetivo de todo avivamento. Neemias 8, 10 e 12 diz assim: é quando chega o avivamento lá. Depois de ter lido a palavra, chega o avivamento. Diz assim, versículo 10: disse-lhes mais: ide comer as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 12: então todo o povo se foi a comer e beber, e a enviar porções, e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Todos entenderam as palavras. Que bênção é quando o livro foi lido. A palavra de Deus foi lida e todos entenderam, e aí houve um grande regozijo, houve um grande avivamento. Precisamos dessas 3 condições para o avivamento. Quais são as 3 condições? Desejo de avivamento é ter o desejo, confissão de pecados e retorno à leitura da palavra de Deus. Terceiro tópico e último tópico, irmãos. Diz assim: o grande inimigo do avivamento é o formalismo. O formalismo é aquele conceito que as pessoas estão conformadas com a vida delas. Elas não almejam mais batismo com o Espírito Santo, elas não almejam mais os dons espirituais, elas não almejam mais jejuar, orar, nada. Ela vai para uma igreja, senta e ouve a palavra, e muitas vezes nem entende a palavra. Então, o formalismo destrói as estruturas espirituais da igreja, faz desaparecer o pentecostalismo de nossas igrejas. Nossa igreja foi, a origem da nossa igreja é o Pentecostes. E o que está acontecendo muitos dos nossos dias é que não está vendo mais esse Pentecostes. As pessoas estão ficando formais demais. Característica do formalismo. Quais são as características? Tem algumas aqui, irmãos. Primeiro, não há desejo para vir à escola bíblica dominical. Foi feita uma pesquisa uns anos atrás, 10%, pasmem, 10% dos irmãos e das irmãs frequenta a escola bíblica dominical em nossas igrejas Assembleia de Deus. 10% apenas. Veja. Segundo, não há desejo de evangelizar. Não há desejo de evangelizar o seu colega de trabalho. Não há desejo de evangelizar o seu colega de faculdade ou da escola ou os vizinhos. Não há desejo, porque está muito formal. O formalismo está operando na vida das pessoas. Terceiro, não há desejo de orar. Quarto, não há desejo de louvar a Deus. Quinto, não há desejo de ler a Bíblia. Sexto, não há desejo de jejuar. E o sétimo, que é a conclusão, não tem e não há desejo de vir à igreja. Então, levantei aqui algumas características do formalismo. As pessoas não oram mais, não jejuam mais, não leem a Bíblia, vão para a igreja e não dão glória a Deus, não sente mais a presença, não louva mais. Eles vão para a igreja hoje, o formalismo é assim, as pessoas vão para a igreja como se fosse uma reunião social, uma reunião como se fosse uma apresentação de um teatro, uma apresentação teatral, uma apresentação de um ensaio, uma reunião muito formal, como se fosse uma palestra empresarial, onde ali estão muitos com os celulares vendo o Facebook, vendo ali o Instagram, e não estão prestando atenção na palavra de Deus. Isso significa o quê? O formalismo que chegou. E a pessoa vai se esfriando. O formalismo é uma doença, que ela vai desanimando a pessoa, e vai desanimando. Quando ela menos esperar, ela está fora da comunhão. Ela não sente mais a vontade de vir à igreja, porque o formalismo atacou a mente dela, atacou o coração dela, é uma doença contagiosa.
Nós precisamos estar atentos, precisamos estar avivados, irmãos, para não correr o risco do formalismo. O formalismo, ele vai matando as pessoas aos poucos. As pessoas vão morrendo aos poucos. Estão totalmente longe, distante de um avivamento. Irmãos, eu acredito que antes de Jesus vir e arrebatar a igreja vai passar por um grande avivamento. E depois Jesus vai raiar nas nuvens. Então, esse avivamento, ele vai chegar. Nós não sabemos quando, mas nós temos que estar preparados. E o avivamento tem que partir de mim, tem que partir de você, não é do altar. Muitos irmãos começam a dizer, mas o avivamento tem que vir do altar da igreja, dos pastores que estão, não. O avivamento tem que vir de mim. Primeiro tem que vir de mim e de você. Nós que temos que estar avivados para subirmos com Cristo, porque só vai subir com Cristo o crente que estiver avivado. E essa coisa também, irmãos, de muitas vezes ter congresso, nós vamos a alguns congressos, quando tem congresso na igreja, e aí o fogo de Deus cai, e aí os irmãos sapateiam, os irmãos correm, os irmãos glorificam, e pulam na igreja, e aí a gente pensa, o irmão está sendo avivado. Mas vamos ver na segunda-feira, se na segunda-feira realmente o que aconteceu com ele no culto vai prosseguir. Porque quem é avivado, o que vai acontecer com ele? Na segunda-feira, ele vai estar despertado agora a evangelizar o seu colega de trabalho, a sua colega de trabalho. Ele está despertado a evangelizar os seus vizinhos. Ele está despertado agora a evangelizar os seus colegas de classe. Onde ele vai, ele quer evangelizar. Ele vai estar despertado também, quem foi avivado, a vir à escola dominical, aprender da palavra de Deus, aprender mais da palavra de Deus, porque é uma bênção a palavra de Deus, ele sente a necessidade de aprender a palavra de Deus. Quem foi avivado, ele sente a necessidade de orar mais, de jejuar mais, de buscar a Deus, de fazer evangelismo, de visitar as pessoas que estão acamadas nos hospitais, estão enfermas, ele sente a necessidade porque ele está avivado. Ele está avivado e precisa fazer a obra de Deus. Quando nós estamos avivados, nós precisamos fazer a obra de Deus, nós sentimos essa cobrança em nós mesmos. Agora, quando nós estamos vivendo o formalismo, nós não temos vontade de nada. Então, qual é o termômetro aí, irmãos? O termômetro é, na vida espiritual, se nós estamos fazendo a obra de Deus, estamos evangelizando, estamos vindo à escola dominical, estamos glorificando a Deus, estamos vindo à igreja, estamos visitando hospitais, os enfermos, nós estamos avivados. Mas se nós não estivermos fazendo nada disso, é um grande perigo que nós estamos pisando em campo minado, que o formalismo já chegou nas nossas vidas. E a conclusão que eu trago aqui, irmãos, são 3 títulos que nós precisamos ter na nossa vida para estarmos avivados. Primeiro, desejo de ser avivado. Neemias teve desejo de ser avivado. Primeiro é o desejo, porque sem o desejo nós não vamos a lugar nenhum. Segundo, confissão de nossos pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Desde o presidente da república até o homem mais humilde do campo, todos pecaram. Então é necessidade que nós chegarmos a Deus já pedindo perdão pelos nossos pecados. E terceiro, desejo na leitura da palavra de Deus, porque nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para podermos fazer a obra. Quando nós temos esses 3 títulos na nossa vida, essas 3 características, nós vamos começar a ser avivados para guardar o Deus Todo-Poderoso raiar nas nuvens e um dia arrebatar a igreja para todos nós estarmos lá. E mais uma vez eu digo, irmãos, vai subir no arrebatamento crentes avivados. Amém? Deus abençoe a todos.